Você está no canal Direito Polêmica. Falaremos hoje sobre o FGTS, esse grande instrumento de exploração do povo brasileiro. Mas antes de falar da crítica em relação ao FGTS, vamos falar do que se trata o FGTS, para que ele serve, quando você pode sacar o FGTS, como sacar esse FGTS. Mas em primeiro lugar, nós temos que entender que o FGTS, sua última lei foi de 1990, é a Lei 8.036, e que ela deixa claro que o FGTS existe para financiar a habitação, 60% do dinheiro do fundo é para habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e 5% para crédito em favor de hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. Então o FGTS financia essas atividades de natureza estatal e de interesse público. As possibilidades de sacar o FGTS são várias. Umas relacionadas à relação do trabalho e outras situações não. Vejamos só. Nós temos a possibilidade de saque na demissão sem justa causa do trabalhador, na rescisão do contrato de trabalho por acordo, no término do prazo do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato por extinção da empresa, na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior, na aposentadoria, no caso de necessidade especial decorrente de desastre natural, na suspensão do trabalho avulso, no falecimento do trabalhador. Esse caso aqui do falecimento do trabalhador merece um destaque porque para sacar o dinheiro é preciso ingressar com um pedido de alvará judicial. E não é necessariamente os dependentes, mas aqueles que estão habilitados perante a Previdência do Trabalhador como sendo seus dependentes para fins de saque do FGTS. Tá? Esse é um caso que tem que ser judicial, o saque. Né? Você também pode sacar o FGTS quando tiver idade superior a 70 anos, quando for portador de HIV, o trabalhador ou seu dependente, não só o trabalhador, mas o dependente também. Caso de câncer, autoriza o saque do FGTS do trabalhador ou do seu dependente. Estágio terminal, doença em estágio terminal, autoriza o trabalhador a sacar o FGTS. Quando a conta não tiver depósito nos últimos 3 meses ou quando tiver suspenso esse depósito nos últimos 3 meses, 3 anos, melhor dizendo. Permanecer sem depósito nos últimos 3 anos, né? Quando o trabalhador foi afastado, ou o trabalhador permanecer por 3 anos fora do regime do FGTS. Tá? O caso mais comum é para amortizar e liquidar saldo devedor e pagamento de prestação adquirida em sistema imobiliário de consórcio, ou para amortizar ou quitar o financiamento imobiliário para fins habitacionais. Tá? E o último caso é sacar o FGTS em caso de aquisição de órtese ou prótese relacionado a tratamento decorrente do SUS. Tá? Então, são esses os vários casos em que a pessoa pode sacar o dinheiro do FGTS. Aí vem a pergunta, como sacar o dinheiro do FGTS? Tem gente que fica desesperada e vai atrás de advogado, paga caro para poder sacar o dinheiro do FGTS. Gente, não precisa. Salvo no caso de alvará judicial, que você vai precisar de um advogado ou de um defensor público, na maioria dos casos você vai sacar com um mero requerimento perante a Caixa Econômica Federal. Para fazer isso, você entra no site da Caixa, que trata de FGTS, tem um site chamado www.fgts.gov.br que explica tudo. É do governo federal, explica todas as possibilidades de sacar o FGTS e os respectivos documentos. Tá?
Então é muito simples e, na maioria dos casos, não precisa de advogado. Então esses são os direitos para você sacar o FGTS, as possibilidades, melhor dizendo, para o saque do FGTS e como você deve fazer esse saque, tá bom? Qual é a grande crítica em relação a esse FGTS? Gente, muitos entendem, na maioria dos casos, que o FGTS é um direito trabalhista. Isso é uma má interpretação porque as pessoas confundem. O financiamento do FGTS vem, em regra, da relação de trabalho. Então acha que, em função disso, é um direito trabalhista. Não tem nada a ver. Na verdade, no fundo, o FGTS ele é mais um dever do que um direito. Porque ele é aquilo que nós chamamos de poupança compulsória. Essa poupança compulsória, ela existe em boa parte dos países para financiar a atividade estatal, como no exemplo que apresentei acima. Então é uma obrigação do trabalhador de emprestar o dinheiro para a União e depois sacar esse dinheiro que você emprestou para a União, porque ela usou o teu dinheiro para atividades governamentais. E aí é a grande questão. O dinheiro do FGTS é retirado do trabalhador, que são aqueles que são os mais pobres da sociedade brasileira. Retirado da relação do trabalho, que é aquele momento em que o trabalhador está numa situação de desigualdade em relação ao seu empregador, para financiar a atividade estatal que, em regra, favorece aos mais pobres, como o financiamento imobiliário e o financiamento dos hospitais que atendem pelo SUS, hospitais filantrópicos. Então, é o pobre financiando para o mais pobre. É como a gratuidade do ônibus, em que há uma gratuidade em que quem paga aquela gratuidade é o usuário do ônibus, que é o mais pobre. Então, essa lógica faz com que, para emprestar esse dinheiro para os mais pobres, eu tenho que colocar um juros subsidiado. Os juros do financiamento imobiliário chega a 7%, 10%. Então, para a Caixa, a União, devolver esse dinheiro para o trabalhador, vai devolver a 3% ao ano. Por quê? É um dinheiro para o mais pobre, que o mais pobre não tem condição de pagar e por isso tem que ser subsidiado. Então, para eu devolver o dinheiro para o trabalhador, tem que ser num valor de correção irrisório, exploratório. Então, como superar isso, gente? Esse grande instrumento de exploração que é o FGTS, que é mais uma obrigação do que propriamente um direito. Para superar isso, nós temos que entender o seguinte, para financiar atividades governamentais, nós temos que utilizar outros fundos e não o fundo que vem do dinheiro dos mais pobres. Por que não financiar a moradia, o saneamento, a infraestrutura urbana, os hospitais filantrópicos através da mineração, do petróleo e de outras atividades econômicas de grande volume? Por que não utilizar isso? Por que utilizar o mais pobre? Então a lógica está completamente inversa, completamente desigual. Então, se nós queremos uma previdência reformada, melhor, que atenda o trabalhador, atenda o país, nós temos que ter também uma poupança compulsória que atenda o trabalhador e atenda o país. E para isso nós precisamos uma poupança compulsória, mas que o trabalhador possa aplicar esse dinheiro onde ele achar mais conveniente e não aplicar o dinheiro onde a União deseja para receber esse dinheiro a 3% ao ano, ou seja, sendo absolutamente explorado pelo seu próprio país, perdendo poder de compra, perdendo capacidade econômica, porque ele está financiando o mais pobre. Isso é uma grande exploração. FGTS é uma exploração do povo brasileiro que precisa ser corrigido rapidamente. Essa é a polêmica. Foi bom para você?